Antes de começar é importante fazermos algumas considerações sobre o tema. Durante a época do conflito, Áustria e Espanha eram controladas pela mesma dinastia, a Habsburgo, então estavam sempre envolvidas juntas na maioria dos conflitos. Também é bom ressaltar que durante toda a Guerra dos 30 Anos estava também ocorrendo a Guerra dos 80 Anos em segundo plano, e que acabou influenciando o conflito em si. A Guerra dos 30 Anos começa e ocorre em um contexto de guerra civil religiosa dentro do Sacro Império Romano Germânico logo após a Reforma Protestante, e lentamente o conflito vai se internacionalizando. Vamos começar. 1618, uma revolta protestante toma conta da maior parte do território da Boêmia, que nessa época era uma importante participante do Sacro Império Romano Germânico. O governo da Boêmia, oficialmente católico, tenta impedir a expansão dos protestantes no país enviando o exército para conter a revolta, mas acaba não funcionando muito bem, e a região rapidamente se encontra no meio de uma guerra civil entre protestantes e católicos. Então a Boêmia se dividiu na guerra civil, com de um lado um rei católico e de outro um rei protestante. Como já dito, a Boêmia ocupava uma importante posição no Sacro Império Romano Germânico, e uma guerra civil religiosa perigosa como essa não ficaria sem intervenção estrangeira. A Holanda ofereceu ajuda financeira aos protestantes da Boêmia, o que não adiantou muita coisa já que em contrapartida a Áustria e Espanha se juntaram ao lado católico. Com a balança favorável ao lado católico, o rei protestante da Boêmia, Frederico V, tentou conseguir apoio de outras nações protestantes ou não simpatizantes do catolicismo, como a Inglaterra, Dinamarca e Suécia, que recusaram. 2 anos depois, em 1620, a Guerra Civil na Boêmia chega ao fim depois da Batalha da Montanha Branca. A liderança do lado protestante fugiu do país e revoltas protestantes pelos estados do Sacro Império Romano Germânico continuaram até 1625, quando parte significativa dos revoltosos haviam sido suprimidos. Isso deu fim à primeira fase da Guerra dos 30 Anos, a fase boêmia. Bom, durante essa época os territórios da Benelux por questões dinásticas estavam sob controle espanhol. Durante toda essa inicial fase boêmia, outra guerra estava acontecendo em segundo plano, a Guerra dos 80 Anos, que resumindo era uma revolta protestante reivindicando a independência dos territórios da Holanda, que eram em sua maioria habitados por protestantes, mas sob controle da Espanha, um estado católico. Em 1625 os holandeses já estavam muito enfraquecidos, e era questão de tempo até os espanhóis marcharem e darem fim a mais um estado protestante na Europa. Foi então que, vendo isso e com receio de uma perseguição ainda mais rígida ao restante dos estados protestantes, a Dinamarca decidiu intervir, dando início à segunda fase da guerra, a fase dinamarquesa. A intervenção dinamarquesa foi um fracasso, e os dinamarqueses enfrentaram derrota atrás de derrota, foram recuando e os católicos começaram a entrar em território dinamarquês. Nesse ponto a Dinamarca esperava que a Suécia e Inglaterra entrariam de seu lado para ajudar, o que não aconteceu. Ao mesmo tempo a Dinamarca estava sendo apoiada financeiramente pela França, e aqui vai uma atenção maior. A França, assim como a Espanha e a Áustria, também era uma nação católica, mas os interesses franceses iam muito além de religião. Como histórica rival da Áustria, a França queria impedir o fortalecimento da dinastia Habsburgo, que nesse ponto já controlava o trono espanhol e possuía soberania sobre o Sacro Império Romano Germânico, e vencendo a guerra contra a Dinamarca ficaria ainda mais forte.
E foi o que aconteceu. Em 1629 a Dinamarca assinou o Tratado de Lubeck, que permitiu que não precisasse ceder territórios, mas que por compensação não deveriam se envolver mais em questões relacionadas aos estados germânicos, sendo esse o fim da segunda fase da guerra. O problema ainda continuava, principalmente após a derrota dinamarquesa, o receio das nações protestantes europeias de serem perseguidas ainda mais rigidamente pelas católicas fez com que dessa vez a Suécia entrasse no conflito, o que deu início à terceira fase da guerra, a fase sueca. Assim como a Dinamarca, os franceses apoiaram financeiramente a Suécia, já que o inimigo novamente era o mesmo. Em 1630 a Suécia deu início a uma invasão do Sacro Império Romano Germânico na Pomerânia para defender a população da região, que em sua maioria era protestante, e diferente da Dinamarca a campanha sueca estava indo muito bem, com sucessivas vitórias e avanços dentro do império. Em 1632, o rei sueco Gustavo II foi morto durante a Batalha de Lutzen, que mesmo tendo seu rei morto foi ganha pela Suécia. As vitórias da Suécia continuaram por mais 2 anos, e os suecos foram capazes de alcançar até o território da Baviera dentro do Império, mas em 1634 o envolvimento espanhol na guerra aumentou, e os suecos enfrentaram uma pesada derrota na Batalha de Nordlingen e precisaram recuar. Mesmo sendo a única potência enfrentando os católicos no Império, os suecos tinham o apoio de pequenos estados germânicos protestantes, que mesmo que sem muita força ou influência ofereciam uma útil base de suprimentos. O problema para a Suécia foi que em 1635 esses estados germânicos assinaram a Paz de Praga, e se retiraram da guerra, deixando apenas a Suécia contra a Áustria e Espanha. É bom lembrar que a Holanda ainda continuava lutando também, mas seus interesses eram bem diferentes. Após a Paz de Praga, os franceses viram novamente uma vitória e um aumento de poder dos Habsburgo, e dessa vez resolveram interferir diretamente. Então, em 1635, pouco após a assinatura da Paz de Praga, os franceses declararam guerra à Espanha, e no ano seguinte aos austríacos, o que deu fim à terceira fase da guerra e começou a quarta e última fase, a fase francesa. Diferente dos seus antecessores no conflito, a França tinha uma estratégia única de lutar na guerra. Além de usar suas forças principais para combates diretos, a França também apoiava grupos protestantes espanhóis e austríacos a se revoltarem, para forçar que seus inimigos lutassem uma guerra em várias frentes. Inicialmente a guerra foi bem ruim para os franceses, com os espanhóis quase tomando Paris, avançando a partir dos territórios que possuíam na Benelux, mas os franceses conseguiram revidar e durante os próximos 4 anos a guerra ficou equilibrada entre vitórias e derrotas dos dois lados. No final de 1640 a Espanha começou a se complicar na guerra, com o povo da Catalunha lutando ao lado dos franceses e Portugal tendo intenso apoio francês para se livrar da União Ibérica. Do outro lado, a Suécia tinha conseguido uma forte posição controlando toda a parte norte do Sacro Império Romano Germânico. Em 1646 os dois lados já estavam exaustos, e a guerra não aparentava ter uma vitória massiva de algum dos lados tão cedo. Então as negociações e conversas de paz começaram, e demoraram mais 2 anos para se concretizarem. Em 1648 Espanha e Holanda assinaram a Paz de Münster, onde a Espanha reconheceu a independência holandesa e levou ao fim da Guerra dos 80 Anos, retirando a Holanda da Guerra dos 30 Anos também, e enfraquecendo os Habsburgo com a perda desses territórios. No mesmo ano, franceses e suecos conseguiram uma série de vitórias importantes, e a última batalha da guerra aconteceu, a Batalha de Lens, entre França e Espanha, que terminou com vitória francesa.
Após essas vitórias e depois de 30 anos de guerra, dois principais tratados foram assinados para dar fim ao conflito: o Tratado de Münster, que encerrou a guerra entre França e Áustria, e também o Tratado de Osnabrück, que encerrou a guerra entre Suécia e Áustria. Juntos, esses tratados são conhecidos como a Paz de Westfália, o que deu fim à Guerra dos 30 Anos. Com o Tratado de Paz, França e Suécia ganharam territórios, e a Paz de Augsburgo voltou a rigor no Sacro Império Romano Germânico, o que garantia a tolerância religiosa aos protestantes do Império. Estima-se que a Guerra dos 30 Anos tenha deixado de 4 a 8 milhões de mortos, e suas principais consequências foram a ascensão francesa como força dominante no cenário continental europeu, e o declínio de poder da Áustria, além de também a formação e consolidação da República da Holanda e o início de uma maior fragmentação e descentralização do Sacro Império Romano Germânico. Obrigado por assistir.